aceitação de um Estado israelense. Acontece que, quando a Segunda Guerra acaba, mais ou menos em 1947, quando a ONU já estava funcionando, ocorre uma Assembleia das Nações Unidas, né, presidida inclusive por um brasileiro, que foi Oswaldo Aranha, e quando, no momento dessa Assembleia, é criado dois Estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Veja, a Liga Árabe, que era aliada do movimento da Palestina, acabou entrando numa luta para tentar sufocar e acabar de uma vez por todas com o Estado israelense. Acontece que Israel, num ano de guerra, conseguiu vencer a Liga Árabe e conseguiu tomar os territórios palestinos. A tomada desses territórios palestinos acabou assim, se tornando mais grave a relação entre palestinos e israelenses. E, por obviedade, os palestinos acabaram se tornando reféns e como é que eu vou dizer? Se tornaram reféns e refugiados no seu próprio território. Parte da faixa de Gaza, aliás, toda a faixa de Gaza acabou ficando na mão do Egito, e a Cisjordânia acabou ficando na mão da Jordânia, que era um estado também recentemente criado, que é a antiga Transjordânia. De uma forma geral, só para a gente tentar entender, que aí a gente vai chegar nessa situação trágica que a gente está vivendo, os palestinos, tanto por ódio a essa situação imposta por Israel, quanto pela própria perda do seu território e pelo fato de se tornarem refugiados do seu próprio território, acabaram optando pelo terrorismo. Aí você tem uma longa trajetória aí de um movimento guerrilheiro, de um movimento terrorista, que inicialmente foi encampado pela OLP, que era liderado por Yasser Arafat. Bem, na década de 90, ocorreu uma coisa muito importante também, que foi a intenção dos Estados Unidos mediarem uma negociação entre a OLP, entre Yasser Arafat, os palestinos, e Israel. Isso acabou fazendo com que Israel abandonasse os territórios palestinos e fosse criada uma autoridade sobre esses territórios. Ou seja, literalmente você estava concedendo aos palestinos a sua autonomia que eles sonhavam há tanto tempo. Acontece que determinados grupos dentro desse Estado palestino divergiam de forma bastante crítica em relação a essa negociação. Um deles era, primeiro, ao Hezbollah, né, na região norte de Israel, perto do Líbano, e o outro era o Hamas. O Hamas, isso é importante a gente deixar bem claro aqui, que eu quero que os telespectadores entendam isso. O Hamas não fala em nome dos palestinos. Perfeito. O Hamas é um grupo terrorista que atua à margem da autoridade palestina. Mas os dois países, né, Israel e a Palestina, eles estão condenados a viver permanentemente juntos. Né? Professor, então, eu queria só fazer uma interseção, né, numa linguagem mais popular, né? Nem todo palestino pertence ao Hamas. Não é isso, professor? Exatamente. Os palestinos não são Hamas. Né? O Hamas vem do mundo palestino, mas todos os palestinos não são Hamas, muito menos o Hezbollah. E qualquer outra facção política que tenha vínculo com o terrorismo. Agora, infelizmente, Renato, a ação de Israel vai ser extremamente desproporcional. E eu acho que o Hamas tentou dar um recado, o recado acabou saindo pela culatra, não deu certo. Professor, eu fiz essa analogia da troca do soldado lá em 2011, né, por essa quantidade absurda de terroristas, para que a gente possa entender que o posicionamento de Israel vai ser completamente diferente e esse resultado ele não vai ser positivo
para ninguém. Porque com toda certeza, Israel vai cometer a mesma atrocidade que o Hamas cometeu, que é matar civis. Porque como é que o soldado, por mais que capacitado ele esteja, nessas incursões, né, à faixa de Gaza, a gente está falando da área mais densa populacional da Terra, porque é um espaço muito pequeno com milhões de pessoas, ao adentrar nas casas, ele vai saber quem é terrorista e quem não é, né, professor? O problema da luta urbana, isso eu posso falar com conhecimento mesmo, porque eu estudo essas coisas. Luta urbana é o pior tipo de combate que tem, Renato. E é uma estratégia também do mundo terrorista de adotar o civil como escudo. Isso sempre aconteceu. Né? E como o Hamas não consegue pensar de uma forma mais lógica ou de uma forma mais humana, a tendência é ele acreditar que as pessoas que estão na faixa de Gaza, elas terão que pagar o preço da sua própria existência. E o preço será servir de escudo. Quer dizer, ele não tem condescendência com o seu próprio povo. E isso também é muito grave, porque para o soldado israelense, para o militar comum, e também para as forças de elite do exército de Israel, isso representa um problema muito grave. Há um certo critério aí que você falou que eu achei interessante, que é o ódio, né? O ódio já está bastante latente. As forças de segurança de Israel tenderão a atirar, né, e eliminar o que eles puderem eliminar. E realmente vai ser bastante difícil. Por mais tecnologia que se tenha, por mais treinamento que se tenha, vai ser muito complicado ter que lidar com um cenário dessa envergadura e nesse estado. Professor, para encerrar, eu queria fazer aqui uma analogia que eu considero muito pertinente, né, e que demonstra, né, o poder bélico das nações, né. Nós temos uma situação na Ucrânia, né, que a Rússia não considera uma guerra, a Rússia fala, né, em uma operação militar, e essa operação militar planejada pela Rússia no ano de 2024 terá uma ação ainda programada muito maior do que foi 2023. E o que mais nos assusta é que lá também se mataram muitos civis ucranianos. Lá já se calcula entre 600 a 700 mil mortos, né? Mas onde é que está o grande X da questão? A Rússia é o país que possui o maior número de ogivas nucleares no mundo. Então qualquer potência mundial que se volte contra a Rússia, né, é o risco do fim do mundo. Diferente da situação lá do Israel para, né, o grupo terrorista Hamas, que não tem capacidade alguma para poder suportar um ataque até mesmo por terra de Israel, né, professor? É verdade, sim. O perigo maior, Renato, é o envolvimento de outras potências nessa questão. Por exemplo, perfeito. Ele teria também que ver o quanto isso valeria a pena. Eu já tinha falado um certo tempo sobre essa questão da Ucrânia. Por exemplo, os países ocidentais, eles ajudam a Ucrânia na sua luta contra a Rússia. Obviamente que enquanto o campo de batalha for um campo convencional, ok, tranquilo. No momento que isso virasse, ou a gente torce que isso nunca veio por uma situação, né, de desdobramento para um conflito nuclear, aí é mais tenso. No caso de Israel com a Palestina, são os atores, né, coadjuvantes que estão ali no entorno da Palestina que representam um perigo. Por exemplo, o Irã. O Irã é um histórico financiador do terrorismo do Hamas, do Hezbollah. Agora eu quero atentar uma coisa, se você me permite. Claro. Por exemplo, o Irã, né? O Irã é uma coisa engraçada. O Irã é um país xiita que financia um grupo terrorista sunita. Xiitas e sunitas se odeiam há muito tempo. Mas o ódio do Irã por Israel é tão grande, tão maior, que ele aceita financiar um grupo terrorista sunita. Né, e aí, professor, situação. Me permita fazer um complemento também, né? O Irã não aceita esse acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel, né? Isso provavelmente foi que talvez tenha tornado precipitada a ação do Hamas. Financiado, a gente não tem como provar isso, mas obviamente o próprio desenho da arquitetura da geopolítica das relações internacionais naquela região indica que talvez
a antipatia do Irã em relação a esse acordo de paz com a Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, com Israel, tenha facilitado. Veja, a situação de Israel é uma situação literalmente até mais confortável diante, por exemplo, 50 anos atrás, quando ocorre a Guerra do Yom Kippur. Israel hoje mantém relações sólidas com o Egito, mantém relações sólidas com a Jordânia, iniciou um processo de um bom relacionamento com a Arábia Saudita e com os Emirados Árabes Unidos. A tendência, né, é que haja uma maior distensão, né, naquela região, e que haja uma maior proximidade. Obviamente que os grupos terroristas e radicais e países, né, que mantêm esse tipo de comportamento como o Irã vai tender a reagir da maneira que reagiu. Professor, para finalizar aqui, uma última pergunta aqui, né, informação para o senhor poder comentar. No dia 28 de setembro deste ano, o governo dos Estados Unidos apresentou um relatório afirmando que o Irã, em 2 semanas, teria capacidade para a produção de bombas nucleares. E ainda no domingo, logo após os primeiros ataques realizados pelo Hamas, né, mesmo os Estados Unidos confirmando que não há provas e indícios que o Irã tenha financiado o ataque, até porque foram mais de 5 mil mísseis ali enviados pelo Hamas, né, mas os Estados Unidos já deslocou fragatas, né, com capacidade nuclear para a proteção de Israel. Veja, a questão do armamento nuclear iraniano, ele é uma coisa que está sendo debatida há muito tempo. Mas também tem 2 coisas importantes que eu quero destacar. Isso é a possível falha do sistema de segurança e de inteligência de Israel em relação a que, por exemplo, seja uma falha em relação aos seus vizinhos, ao Irã. O Irã é o principal inimigo de Israel. Fatalmente, isso já é de muito tempo, já é de conhecimento de parte do mundo, né, dos acadêmicos que se dedicam a estudar isso, dos sistemas de segurança, que o Irã está tentando desenvolver uma arma nuclear. Faz muito tempo isso. Em 81, quando o Iraque era uma potência, Israel atacou o reator deles que ficava na cidade de Osirak, e destruiu, para impedir que o Iraque tivesse arma nuclear. Como uma sequência da Guerra do Golfo, e o Iraque perde completamente a capacidade militar de representatividade no Oriente Médio que eles tinham, essa influência acabou passando para o Irã. A preocupação de Israel hoje é exatamente perceber o quanto isso está avançado. Bem, não necessariamente o Israel pode entrar numa demanda militar, numa situação de conflito direto com o Irã, mas no campo da tecnologia existem hackers que são muito preparados, que podem levar ao colapso total dessa produção de urânio lá no Irã, como aconteceu, até acho que está com 2 anos, aconteceu, do reator de enriquecimento de urânio do Irã ter entrado numa pane total. Depois descobriu que um grupo de hackers havia entrado no sistema de controle da usina e levado a uma situação de colapso. Sobre a possibilidade do Irã ter uma bomba real, eu acho que talvez não tenha, mas esteja ainda retomando a possibilidade da construção desse artefato. No caso da participação da Marinha dos Estados Unidos, ela é justificada primeiro pelo fato de haverem cidadãos americanos que estão na mão do Hamas, e também pela aliança histórica que os Estados Unidos têm com Israel. Para quem não sabe também, a projeção de força da Marinha dos Estados Unidos é tão grande que eles se dão o luxo de manter uma esquadra permanente no Mediterrâneo, por causa dos tratados que eles mantêm com a OTAN e enfim, com os países europeus, e também pela manutenção de seus interesses naquela região, como esse agora, que é uma situação crítica e que pede a presença militar deles. Professor, eu quero agradecer ao senhor, tá? E aqui enaltecer a sua contribuição e o conhecimento, né, repassado a nós. Professor Johnny Santana, professor de História da Universidade Federal do Piauí. Muito obrigado, um grande abraço, professor. Renato, obrigado. Eu que agradeço e sucesso, viu? E abraço a todos os seus telespectadores.